Encontro pessoal com o Cristo de São Francisco de Assis. É com gratidão e alegria espiritual que, através da reflexão deste áudio, desejamos conduzir você, amigo e amiga de São Francisco de Assis, e de seu jeito simples de ser a um retiro espiritual, seja pessoal ou em fraternidade. O tema desta reflexão pode ser expresso deste modo: precisamos sempre de novo nos deixar cativar pelo Cristo. És meu tudo e eu nada sou, se não estás em meu viver. Que o Senhor Jesus volte a nos cativar. Ó Eterno, dize-me o tempo de minha vida. Qual a medida de meus dias? Conheço bem minha fragilidade. Se existo e persisto na vida, devo tudo à generosidade de teu amor. Na verdade, todo homem é como um sopro. Ele passeia como uma sombra e todo rumor que produz nada é senão vaidade. E posso esperar, Senhor? Tu és a minha esperança. Perdoa minhas faltas. Escuta meus pedidos. Ó Eterno. Reflexão. Cristãos que somos pretendemos ser discípulos do Senhor. Cultivamos e cultivaremos cada vez mais intensamente nossa amizade pessoal pelo Senhor. Sentimos que precisamos de despojamento, simplicidade e gosto de mergulhar no silêncio. Discípulo e mestre caminham juntos e caminham a vida inteira. Círculo, o ideal mais decidido de Francisco, sua maior intenção. Seu desejo principal e plano supremo era observar o Evangelho em tudo e por tudo, imitando com perfeição, atenção, esforço, dedicação e fervor os passos de nosso Senhor Jesus Cristo no segmento de sua doutrina. Estava sempre meditando em suas palavras e recordava seus atos com muita inteligência. Gostava tanto de lembrar a humildade de sua encarnação e o amor de sua paixão, que nem queria pensar em outras coisas. Círculo, quando chegam os irmãos. Francisco compreende que viverão todos do Evangelho, buscarão a amizade com Cristo, depois que o Senhor me deu e mostrou o que eu deveria fazer. Mas o Altíssimo mesmo me revelou o que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. Círculo, o caminho de formação do seguidor de Jesus. Olhamos para Jesus, o Mestre que formou pessoalmente a seus apóstolos e discípulos. Cristo nos dá o método: venham e vejam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com ele poderemos desenvolver as potencialidades que há nas pessoas e formar discípulos missionários. Com perseverante paciência e sabedoria, Jesus convidou a todos que o seguissem. Aqueles que aceitaram segui-lo, os introduziu no mistério do reino de Deus. E depois de sua morte e ressurreição os enviou a pregar a boa nova na força do Espírito. Círculo, o seguimento é fruto de uma fascinação pelo Mestre. O caminho da formação do seguidor de Jesus lança suas raízes na natureza dinâmica da pessoa, no convite pessoal de Jesus Cristo que chamam os seus pelo nome e estes o seguem porque lhe conhecem a voz. O Senhor despertava as aspirações profundas de seus discípulos e os atraía a si maravilhados. O seguimento é fruto de uma fascinação que responde ao desejo da realização humana, ao desejo de vida plena. O discípulo é alguém apaixonado por Cristo, a quem reconhece como mestre que o conduz e acompanha. Círculo, quando o Senhor chama, não quer que a resposta demore a ser dada. Há uma urgência. Chama, vem, segue-me. O Senhor pede pressa. O Senhor é impaciente. Quer que o chamado responda logo à ocasião oferecida. Esta espécie de pressa divina e sublinhada em diferentes textos vocacionais dos Evangelhos, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente Jesus os chamou e eles puseram-se a segui-lo. Jesus disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Ao imediatamente do chamado corresponde o imediatamente da resposta. Elemento para seguir o Mestre é abandono, o desapego dos bens. Exige-se um desapego radical de tudo e de todos, de modo a estar plenamente disponível para segui-lo. Para ir atrás dele expeditamente, é preciso deixar a existência de antes. No entanto, não é um simples e obre deixar, mas é uma opção. De fato, nos textos evangélicos não é colocado tanto acento no deixar como no seguir. Deixaram as redes e seguiram, e eles, deixando o Pai, puseram-se a seguir Jesus. Ele se levantou e seguiu-o. Portanto, o deixar não é fim em si mesmo, mas está em função do seguir. É o verbo seguir que caracteriza o discípulo, e não o termo aprender. Muito menos o deixar, o desapego.
O abandono, o deixar constitui um momento negativo. Ao contrário, o momento positivo é constituído por aquilo que se tem em contrapartida. Deixa-se uma existência por outra. Abandona-se todo o resto para viver a aventura da sequela Cristobal do Terrinoni. Projeto de pedagogia evangélica. Paulinas. Círculos que se encontram com Jesus e ouvem seu chamado passam por um processo de transformação que sempre foi designado pela palavra conversão. A pessoa divina de Jesus investe e envolve de algum modo o chamado que lhe muda o projeto de vida, o modo de viver, de pensar e de agir. Lentamente, o discípulo se encontra com um novo modo de escolher e de avaliar as coisas. As pessoas, os acontecimentos. O Mestre Jesus exerce sobre o discípulo tal poder de atração que se torna irresistível. O apóstolo Paulo dirá de si que foi agarrado por Jesus Cristo. Círculo. O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, mostra que precisa haver um laço estreito entre o encontro pessoal com o Senhor e a tarefa da evangelização. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus. Aquela experiência de sermos salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. Um amor que não sentisse necessidade de falar da pessoa amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida. Que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Precisamos implorar a cada dia a sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda nossa vida tíbia e superficial. Colocados diante dele com o coração aberto, deixando que ele nos olhe, reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael no dia em que Jesus se fez presente e em ti viesse-lhe eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Como é doce permanecer diante de um crucifixo, ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, e fazê-lo simplesmente para estar à frente de seus olhos. Como nos faz bem deixar que ele volte a tocar nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova. Sucede então que, em última análise, o que nós vimos e ouvimos, isto anunciamos. A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com amor. É deter-se em suas páginas e lê-lo com o coração. Se o abordarmos dessa maneira, sua beleza deslumbra-nos, volta a nos cativar constantemente. Por isso, é urgente recuperar o espírito contemplativo que nos permita redescobrir, a cada dia, que somos depositários de um bem que humaniza e ajuda a levar uma vida nova. Não há nada melhor a transmitir aos outros. Carinho e ternura de Francisco por Cristo. Círculo. A recordação de Jesus crucificado permanecia constantemente em sua alma, como a bolsa de mirra sobre o coração da esposa do Cântico dos Cânticos. E na veemência de seu humor estático ele desejava ser inteiramente transformado nesse Cristo crucificado. Uma de suas devoções particulares era, durante os 40 dias que seguem a Epifania, que é tempo de retiro de Cristo no deserto, procurar a solidão oculto em sua cela, dedicar-se ininterruptamente, observando, um jejum rigorosíssimo, a oração e ao louvor de Deus. Nutria por Cristo um amor tão, e seu bem-amado correspondia, e com uma afeição tão familiar, que o servo de Deus imaginava ter diante dos olhos a presença quase contínua do Salvador. Ele mesmo, por diversas vezes, o disse confidencialmente a seus irmãos. O sacramento do corpo do Senhor o inflamava de amor a tão fundo do coração, admirava. Espantado, misericórdia tão amável e amor tão misericordioso, comungava muitas vezes e com tanta devoção, que comunicava aos outros sua devoção quando todo inebriado do espírito e inteiramente absorto em saborear o Cordeiro. Era arrebatado em frequentes êxtases. São Boaventura, legenda maior 9, 2. Tu és meu alimento. Senhor, tu és meu alimento e minha bebida. Quanto mais me nutro de ti, mais fome tenho. Quanto mais bebo, mais sede sinto. Quanto mais possuo, mais desejo. Tu és mais doce a meu paladar que um favo de mel. Estás acima de toda medida mensurável. Permanecem em mim fome e desejo. Tu és inesgotável. És tu que devoras, ou que me absorves ou eu que te devoro. Não sei.
No fundo de minha alma sou absorvido e te devoro. Queres que eu seja um contigo. Mas não consigo livrar-me de minhas coisas. Para adormecer em teus braços. Nada posso fazer a não ser agradecer-te. Honrar-te. Porque tu és a minha vida eterna. O Esbroique místico da Renânia do Séquia, 16. Província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil.